Esse é o módulo que nós vamos estar estudando, o módulo de Teologia da Reforma, que será um estudo sobre os 5 solas da Reforma Protestante, os famosos slogans, os 5 famosos slogans da Reforma Protestante. Nós vamos estar seguindo então a apostila, que vocês têm aí linkada também aqui na sala de aula de vocês, e vocês vão estar acompanhando esse módulo. Nada mais é do que um resumo, né, da nossa apostila, com alguns acréscimos, alguns comentários que nós vamos estar acompanhando durante toda essa aula. Eu vou estar aqui apresentando para vocês, nesse slide, o roteiro do nosso módulo. Nossas aulas, todo o nosso módulo, será composto por 6 aulas. A primeira aula será a introdução, e nessa introdução nós vamos fazer uma rápida discussão do tema do livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma, resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples. Eu vou estar apresentando e falando um pouco mais sobre esse livro nos próximos slides. E então, após a aula introdutória, nós vamos ter mais 5 aulas. Cada uma dessas aulas vai tratar especificamente sobre um sola, sobre um dos solas, dos 5 solas da Reforma Protestante. A primeira delas será a sola gratia, o segundo sola fide, o terceiro sola scriptura, o quarto solus Christus e quinto a soli Deo Gloria. Então, pessoal, esse é o livro que nós vamos discutir nessa primeira aula, mais especificamente a parte da introdução desse livro, onde Van Hoosen então apresenta o seu objetivo em escrever o seu livro, ele apresenta o seu tema e o porquê escrever sobre isso. Eu quero então não apenas tratar sobre ele na nossa aula introdutória, mas indicar que cada um de vocês, cada aluno, tente comprar, adquirir um livro desse e ler durante todo esse módulo. É importante, talvez eu pense depois e entre em contato com cada um de vocês, fazer até uma atividade, um resumo com base nesse livro. É um livro muito bom. Por que estudar esse livro durante esse módulo? Nós vamos ver nos próximos slides algumas citações e nós vamos então debater sobre esse tema. Mas ele não é um livro, já adiantando, não é um livro comum, não é um livro comum como outros livros que nós encontramos no mercado que trata a respeito dos 5 solas da Reforma. Tem muitos livros bons, né, que fundamentam os solas, esses slogans, em textos bíblicos, apresentando que cada um deles tem a sua base bíblica e então nós como igreja podemos de fato defendê-lo. Mas é um livro que trata primeiramente da acusação dos católicos romanos de que a Reforma Protestante gerou várias e várias interpretações, várias e várias denominações, e por isso nós não podemos, é impossível, né, segundo a acusação dos católicos romanos, falar de uma reforma, de uma teologia, melhor dizendo, da reforma. Então nós teremos que falar de teologias da reforma ou protestantismos, sempre no plural, porque a Reforma Protestante então gerou várias e várias tradições denominacionais ou tradições interpretativas. E então como falar de uma teologia da reforma? Esse então é o intuito do Kevin Van Hoosen ao escrever esse livro. Nós vamos então analisar algumas citações e comentar a respeito desse livro. Então é por aqui que nós começamos. Podemos falar de uma teologia da reforma? Ou é apenas possível, com base naquilo que eu já afirmei, que os católicos romanos, aqueles que se levantam contra a reforma protestante, acusam em só ser possível falar em teologias da reforma? É nesse momento, então, que o Van Hoosen começa o seu livro trazendo alguns questionamentos que eu gostaria também de trazer aqui para orientar a nossa aula. Então, como nós podemos tratar de uma teologia da reforma se este evento histórico foi responsável por criar mais de 38 mil denominações? Então, quando nós falamos de teologia da reforma, nós estamos falando de uma teologia luterana, de uma teologia calvinista, de uma teologia presbiteriana, de uma teologia anglicana. De que tipo de teologia nós estamos falando? Porque é um fato que cada uma dessas denominações, dessas tradições históricas protestantes,
cada uma delas há certas interpretações e divergências. Por exemplo, quando nós olhamos lá para o início da Reforma Protestante, nós já temos controvérsias que tiveram sobre a ceia entre Lutero, entre Zwinglio, entre Calvino. Então você já tem ali no início do período da Reforma Protestante que são controvérsias. Então quando nós falamos de teologia, começamos a estudar sobre teologia da Reforma. Por qual teologia nós podemos começar? De que teologia nós estamos falando? Muitas vezes as pessoas ligam a teologia da Reforma a uma teologia estritamente calvinista. Será que é isso? Será que nós estamos falando disso apenas? Ele traz aqui, no segundo ponto, alguns outros questionamentos muito interessantes. Ele diz o seguinte: teria a Reforma incentivado a livre e individual interpretação das Escrituras e, por consequência, diversas controvérsias sérias sobre a Bíblia na história? Então, como ele afirma, a partir dos escritos de Alistair McGrath, ele diz o seguinte: a igreja deve se arrepender, são mais questionamentos, né? A igreja deve se arrepender desse conceito, do conceito do sacerdócio universal de todos os crentes, protestante perigoso, ou ele deve recuperá-lo? Para McGrath, esse ponto, né, essa verdade, esse conceito do sacerdócio universal ou o real de todos os crentes, é um conceito protestante perigoso. Nós devemos então nos arrepender ou nós devemos recuperá-lo? Nós vamos ver esse ponto mais adiante. O princípio protestante do sola scriptura, por exemplo, pode produzir consenso ou o resultado será sempre o caos? Né? Essa questão da livre interpretação, de diversas interpretações ou uma individual interpretação das escrituras. Então, o sola scriptura realmente produz isso, né? Gera isso? Vai ser sempre esse o resultado do sola scriptura, ou nós podemos então produzir um consenso naquilo que nós conhecemos como teologia da Reforma através do sola scriptura, um dos solas mais importantes aí dentre esses 5 slogans. Ele continua: o protestantismo contém algum dispositivo à prova de falhas que possa ser usado para prevenir ou regular a proliferação de leituras divergentes da Bíblia, as quais, se não forem contidas, transformam-se num câncer que devasta o corpo de Cristo? Olha só, um questionamento com base em uma séria acusação. O sola scriptura, o protestantismo, tem algum dispositivo à prova dessas falhas divergentes da Bíblia, essas várias interpretações que desgastam o corpo de Cristo, que, à luz de algumas acusações, destroem o corpo de Cristo? Será que a Reforma deflagrou uma anarquia interpretativa no mundo? E se assim for, os cristãos de toda parte deveriam entrar com uma ação coletiva contra ela? São esses questionamentos, então, que o Vanhoozer vai tentar responder em seu livro, e nós vamos aqui comentar a partir de que pontos, então, ele começa a tratar, qual é o nosso desafio, então, como protestantes, como cristãos protestantes, para fazer uma séria e uma concreta teologia da Reforma. Que pontos nós devemos levar em consideração e qual o caminho que nós devemos, então, percorrer. Então, para começar a responder esses questionamentos, o Vanhoozer, então, elabora o conceito do cristianismo protestante puro e simples. Então, essa é a proposta, onde ele começa a falar da proposta do seu livro. É até o subtítulo, como vocês puderam observar, o subtítulo do livro, né, é um resgate, ou seja, resgatando os solas, os slogans da Reforma, segundo a essência, né, aquilo que é essencial, aquilo que está na natureza do cristianismo protestante puro e simples. Ele até escreve aí, coloca no primeiro ponto, que está aí no slide, você pode acompanhar. Ele diz: não estarei defendendo a superioridade da minha tribo reformada, mas a do cristianismo protestante puro e simples. Isto não diz respeito a uma era dourada, perdida, e tampouco a uma instanciação cultural específica do protestantismo, e sim a um conjunto de insights. E esses insights são justamente os solas da Reforma. Ele diz aí que esses insights estão encapsulados nos 5 solas, essas 5 verdades, doutrinas básicas do protestantismo puro e simples, do cristianismo protestante puro e simples. Então ele diz que esses insights constituem um desafio permanente e um encorajamento para a igreja. Nesse momento, então, ele começa a citar, e eu separei pelo menos 2 citações aqui, para nos fazer entender
aquilo que o Vanhoozer quer dizer quando ele fala de um cristianismo protestante puro e simples. Ele diz que esse cristianismo protestante puro e simples é o cristianismo católico modulado pela Reforma. Nós precisamos entender o termo católico como ele aparece no credo apostólico. Nós cremos que a igreja é a igreja católica, a igreja universal. A igreja de Cristo é o conjunto, né? Ela é a totalidade dos cristãos, dos salvos em Cristo, durante toda a história da Reforma Protestante. Então essa igreja está unida, apesar do tempo, apesar da localidade geográfica. A igreja de Cristo é constituída pelos salvos em toda a história da igreja, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, passando pela Reforma, passando pelo tempo em que a igreja era a igreja de Roma. Então todos os cristãos verdadeiramente salvos estão nessa igreja. Então esse cristianismo, ele é católico também, ele é universal. Então esse cristianismo protestante, puro e simples, é um cristianismo católico que foi modulado pela Reforma. Nós vamos observar que quando estudarmos os solas, cada um dos solas é praticamente uma resposta a uma doutrina errônea do catolicismo romano. Nós podemos ver o sola gratia, o sola fide, quando nós observamos eles juntos, é a ideia da justificação pela fé, a principal doutrina defendida por Lutero. E essa doutrina vai de encontro justamente à ideia de uma salvação por obras, de uma salvação por méritos, por aquilo que você pode fazer para alcançar a salvação. O Sola Escritura, por exemplo, vai de encontro à ideia da tradição da Igreja Católica, a tradição da Igreja acima, a autoridade da tradição da Igreja acima da autoridade da própria Escritura Sagrada. Então, esse cristianismo puro e simples é o cristianismo católico modulado pela Reforma. Ele diz mais, que o cristianismo protestante puro e simples é uma tentativa de estancar a hemorragia, ou seja, o cristianismo protestante puro e simples, então, não é ele que gera e causa toda a confusão interpretativa que nós vemos nos nossos dias por meio de tantas e tantas denominações protestantes. O cristianismo protestante puro e simples, então, é uma tentativa de estancar a hemorragia e nos fazer focar, então, nos solas. E ele faz esse resgate desse cristianismo protestante puro e simples de três maneiras. Em primeiro lugar, recuperando os solas como diretrizes e defesa da interpretação bíblica. E em segundo lugar, recuperando o sacerdócio real de todos os crentes, isto é, o lugar da igreja no modelo de autoridade teológica, o lugar em que o Sola Escritura se materializou em práticas concretas de interpretação. Então são três formas. No segundo ponto aí, onde está falando dessa catolicidade da igreja, resgatar essa unidade, essa catolicidade da igreja a partir dos solas da Reforma. E no terceiro ponto aí ele fala mais de duas coisas que nós fazemos para estancar essa hemorragia e resgatar esse cristianismo puro e simples, que é, primeiro, resgatar os solas como diretrizes e defesa da interpretação bíblica, e em segundo, recuperar o sacerdócio real de todos os crentes, ou seja, o lugar da igreja no modelo de autoridade teológica. Ele vai defender, então, a ideia da doutrina tão cara para a Reforma Protestante, do sacerdócio real de todos os crentes, tendo o seu lugar, né, entendendo que o sacerdócio, essa doutrina, defende o lugar da igreja no modelo de autoridade teológica. Então, como nós podemos falar de um sacerdócio real de todos os crentes a partir dos solas e a partir desse protestantismo puro e simples? Qual é a autoridade, então, da igreja? Aquilo que nós vimos lá em Atos, por exemplo, os bereanos, que olhavam para a Escritura. Qual o valor, então, de colocar a Escritura Sagrada numa língua que o povo possa compreender e possa entender? Então é sobre isso que nós vamos ver nos próximos 2 slides, falando então dessa recuperação dos solas e então falando um pouco sobre o sacerdócio real de todos os crentes. O primeiro passo então que Vanhoozer propõe é recuperar os solas. Os solas, os 5 solas da Reforma, então, para ele, é a ontologia da autoridade interpretativa. Então, é aquilo que nós conhecemos como as propriedades principais daquilo que é o cristianismo, daquilo que é o evangelho. Então, os solas compõem, então, esse cerne, esse centro daquilo que é o cristianismo protestante puro e simples. E então,
nesse ponto da introdução do livro, a Van Hoosen então começa a discutir acerca de teólogos, né, escritores que pegaram então os 5 solas e trataram eles de forma conjunta para criar um insight só, um insight único. E então ele cita o teólogo Graham Goldsworth, e ele diz, coloca uma citação dele, que está aí, é o primeiro ponto, vocês podem acompanhar. Ele diz o seguinte, que o evangelho da nossa salvação pela fé somente, em Cristo somente, pela graça somente, revelado na Bíblia somente, é o que é somente porque Deus é o tipo de Deus que é. Então ele trata, pegando todos os 5 solas, para fazer um grande insight, né, central do cristianismo, do evangelho, da soteriologia, da cristologia, da obra de Cristo, daquilo que Deus é, daquilo que a Bíblia representa. E então ele diz o seguinte, com base nesse insight, Goldsworth faz a ligação dos solas com os pressupostos então ontológicos, epistemológicos e hermenêuticos básicos que dão sustentação à fé cristã. Olha só como então isso é importante. Se nós então queremos entender a fé cristã e mantê-la, né, manter a fé cristã fiel, fidedigna, assim como ela é apresentada nas Escrituras, nós devemos então olhar para os 5 solas, olhar para esses insights importantes da teologia da Reforma e ligá-los, né, e para entender todo o cerne do cristianismo. Então, com essa ligação dos solas que ele faz, podemos então observar e apresentar os pressupostos então daquilo que é essencial do ser, do evangelho, da natureza e da interpretação, né, para sustentar a fé cristã. Ele chama então o Van Hoosen, então, com base nisso, ele diz que nós podemos falar dos solas como a primeira teologia do cristianismo puro e simples. Então é por isso que é importante nós observarmos os solas ao estudar esse módulo de teologia da Reforma. Essa então é a primeira teologia do cristianismo puro e simples, é o solas da Reforma protestante. Esse solas então, ele diz que proporciona um padrão de leitura teológica da Escritura que permite a unanimidade protestante nos fundamentos teológicos e, desse modo, a possibilidade de comunhão genuína, apesar de diferenças doutrinárias, secundárias e terciárias. Nesse ponto, e então em outros pontos do livro, o Van Hoosen vai tratar então da possível unidade que nós podemos alcançar ao fazer esse resgate, ao recuperar os solas na igreja, no cristianismo protestante puro e simples, mesmo diante das várias e várias denominações, ou aquilo que ele vai chamar no seu livro de comunidades interpretativas. Então, diante dessas comunidades interpretativas, interpretações divergentes a respeito de pontos que são secundários e terciários, ao olhar para os solas, ao resgatar e a recuperar os solas, nós então proporcionamos um padrão hermenêutico, um padrão de leitura, interpretação e entendimento dos pontos centrais da Escritura, daquilo que é unanimidade no meio protestante, aquilo que é fundamento da teologia, para então propor e viver uma comunhão, produzir uma comunhão genuína, apesar de todas as nossas diferenças. O último ponto, então, que nós veremos, para finalizar essa primeira aula introdutória, é a segunda coisa que o Van Hoosen coloca na parte introdutória do seu livro, do esforço do cristianismo puro e simples em nos fazer voltar à centralidade, né, desse cristianismo, desse evangelho ecoado pela teologia da Reforma, que é a recuperação do sacerdócio real de todos os crentes. Os 2 primeiros pontos, ele diz o seguinte, que a recuperação dos solas nos dá o princípio material do cristianismo protestante puro e simples. E qual é esse material? É a economia trina do evangelho. Ele explica. Os solas então resumem o que o Pai está fazendo em Cristo por meio do Espírito para formar uma nação santa, e esse resumo funciona como ferramenta hermenêutica com a qual se arbitram os conflitos de interpretações. Então, quando nós falamos de economia trina, nós falamos da trindade econômica, nós estamos falando justamente das funções das 3 pessoas da trindade
na obra de salvação, na obra em que esse Deus Trino fez e está fazendo no seu povo. Então, solas para Van Hoosen, então, resumem essa obra da Trindade econômica, essa economia da Trindade, aquilo que o Pai está fazendo em Cristo por meio do Espírito. E é justamente nesse ponto, então, que o Van Hoosen então, evoca um importante princípio da reforma, quando ele diz que, no segundo ponto, que o Pai, aquilo que o Pai está fazendo em Cristo por meio do Espírito para formar uma nação santa, aqui nós estamos falando da igreja, do povo de Deus, aquilo que a carta do apóstolo Pedro apresenta como uma nação santa, um sacerdócio real. Então, o Van Hoosen evoca esse importante princípio da reforma, que é o sacerdócio real de todos os crentes, ou o sacerdócio universal dos crentes. E ele evoca por dois motivos. Primeiro, porque a formação de um sacerdócio real faz parte do próprio conteúdo do Evangelho. Então, nós olhamos para o Evangelho, nós estamos vendo Deus elegendo um povo, que nós falamos já da economia da Trindade, nós estamos pensando nisso. Deus elegendo um povo em Cristo e os chamando aplicando a obra de Cristo, a obra salvífica de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, quando Ele nos chama de maneira graciosa, quando Ele nos regenera, nos trazendo então ao Senhor. Então, isso está no conteúdo, o conteúdo do Evangelho, essa formação desse sacerdócio real, desse povo, dessa igreja, dessa nação santa que foi resgatada por essa obra. E, em segundo lugar, ele evoca esse importante princípio da reforma, porque as discussões sobre interpretação bíblica brotam sempre do chão das igrejas locais. Nós temos isso quando nós olhamos para toda a história da igreja. Todas as discussões, todos os embates teológicos, as disputas teológicas surgem então nessa expressão que ele chama do chão da igreja, ou seja, dos membros da igreja. Discussões entre pastores, líderes e membros das igrejas. Então é a partir disso então que ele evoca esse princípio importante. E então ele explica o que significa justamente esse sacerdócio real de todos os crentes. Ele explica da seguinte maneira: real aponta para a autoridade, sacerdócio aponta para a comunidade interpretativa, e todos os crentes apontam para o fato de que os indivíduos não são agentes autônomos, mas cidadãos do Evangelho. Isso é muito interessante, porque quando nós pensamos então na teologia, na doutrina, no princípio importante do sacerdócio real de todos os crentes, não estamos agora pensando naquele princípio que para Alistair McGrath é perigoso para o protestantismo, que causa ou que resulta numa ideia em que cada crente, que cada cristão agora tem a sua interpretação. Ou seja, se eu sou um sacerdote, e se o sacerdote ele é universal, cada cristão agora é um sacerdote, então cada cristão pode ter uma certa interpretação. Mas a expressão sacerdócio real de todos os crentes aponta justamente para a igreja, aquilo que o Van Hoosen chama de modelo protestante de autoridade interpretativa. Então, o real, o verdadeiro, aponta justamente para a autoridade, que é Deus falando por meio das Escrituras. Foi Deus que salvou esse povo. É o Deus Trino, então, o Deus Pai que elege, o Filho que se sacrifica, que morre, que redime, o Espírito Santo que aplica, que une esse povo, como nós temos lá em 1 Coríntios, nós somos todos batizados em um só Espírito, estamos unidos no corpo de Cristo. Então nós temos essa autoridade do Senhor falando e nos ensinando por meio das Escrituras. A ideia do sacerdócio, então, aponta para a comunidade interpretativa e não para uma pessoa de maneira isolada, mas o sacerdócio é de todos os crentes. Então isso aponta para o papel importante, como nós vimos lá atrás, da comunidade na interpretação das Escrituras. Por isso, ele fala de um modelo de interpretação bíblica. Então todos os crentes justamente apontam para o fato de que os indivíduos não são agentes autônomos, mas cidadãos do Evangelho. É aqui então que ele expressa um conceito que ele diz que está em busca do que corresponderia um sexto sola, que é justamente o sola ecclesia, o somente
a igreja. E aqui ele tem um cuidado de fazer uma nota de rodapé e explicar que quando ele usa a expressão sola ecclesia, ou somente a igreja, ele não está tratando assim como a Igreja Católica Romana faz, colocando a autoridade da igreja, aquilo que a igreja diz, que a Bíblia diz, ou seja, a autoridade da tradição do Papa, dos bispos, da liderança da igreja, do clero da igreja, em dizer aquilo que a Bíblia está ensinando. Não é isso. Quando ele fala de sola ecclesia, ou de somente a igreja, ele diz que é somente a igreja que é o lugar onde Cristo governa sobre seu reino e concede certos dons para a construção do seu templo vivo. Então, é na vida da igreja, é na unidade da igreja, então, essa unidade que é causada pelos solas, pelos slogans da reforma, que nós temos então esse princípio importante do sacerdócio real de todos os crentes, apontando para um modelo de interpretação bíblica, em que a igreja está unida, voltada para esses slogans, voltada para aquilo que é central. Então é na igreja que o Senhor chama líderes, coloca presbíteros, pastores, que vão ensinar o povo à luz das Escrituras. Esse povo tem autoridade e responsabilidade em consultar as Escrituras, em buscar nas Escrituras, entender se aquilo que está sendo vivido pela igreja está de acordo com as Escrituras. Então é toda a comunidade com essa responsabilidade de viver aquilo que é o cristianismo protestante puro e simples e propagar isso. Então, meus irmãos, esse é o desafio que o Kevin Van Hoosen então propõe no seu livro, de fazer esse resgate dos solas segundo a essência do cristianismo puro e simples. É uma volta àquilo que é ensinado por Jesus e pelos apóstolos na Escritura. É buscar entender que esses slogans eles surgem no período da história da igreja em que teólogos, os que ficaram conhecidos posteriormente como reformadores, homens importantes na história da igreja, e surge justamente de uma intenção, de uma busca por retornar àquilo que é base lá, aquilo que é básico e aquilo que é indispensável para um cristianismo bíblico. Então, esse será o nosso desafio também, proposta aqui por meio dessa introdução, para todo o nosso estudo. Nós vamos, como dito, ler os textos bíblicos que fundamentam cada um dos solas nas aulas posteriores, mas sempre lembrando disso. Os solas, como surgiram na época da Reforma, tentam evocar, buscar, ressuscitar, a essência do cristianismo perdida, por vários anos na Igreja Romana, por meio de doutrinas contrárias à Escritura, por meio de práticas que destoam muito das Escrituras. Então, ele diz o seguinte, para concluirmos essa aula introdutória, mais algumas citações do Van Hoosen na parte introdutória do seu livro. Ele diz assim: o movimento evangélico tem tido essa tendência algumas vezes, a aplanar as diferenças do protestantismo, situando a identidade em uma experiência, espiritualidade ou ministério comum e não em uma confissão comum. E esse é o grande erro, esse é o grande problema. Várias e várias denominações, igrejas independentes surgem ainda nos nossos dias, não com base ou como um exemplo daquilo que aconteceu na Reforma Protestante. Esse é o problema das tantas e tantas denominações que não buscam o que ele cita aí, é que o problema é que o evangelicalismo se tornou um movimento fragmentário, fissíparo, que começou com um movimento de renovação do protestantismo confessional, mas agora, em nossos dias, com frequência, tenta se manter procurando a renovação por outros meios que não a teologia confessional. Os solas, os slogans da Reforma nos orienta, faz com que a gente foque e mantenha os nossos olhos, volte a nossa atenção para aquilo que é confessional dentro da teologia. É por isso que o nosso módulo é a teologia da Reforma, buscar uma teologia confessional, uma teologia concreta para aquilo que foi o movimento da Reforma e que deve guiar as nossas igrejas, a nossa vida em igreja, a nossa prática como povo de Deus nesses dias. Então, o grande desafio
é que o tipo de protestantismo que deve continuar a existir não é o que encoraja a autonomia individual ou orgulho coletivo, mas o que encoraja os membros da igreja a se unirem finalmente ao Evangelho e uns aos outros. Então, o Solas nos aponta, nos faz nos voltarmos para essa catolicidade que nós tratamos, né? Precisamos então resgatar tudo isso que nós falamos aqui e que Van Hooser propõe no seu livro, que é resgatar o sola segundo a essência do cristianismo, buscarmos a catolicidade da igreja e resgatarmos também o princípio do sacerdócio real de todos os crentes. Isso nos vai fazer viver a unidade tão importante que Jesus Cristo ora lá em João 17, a unidade que nós devemos ter, que vai apontar para o mundo, fazer com que o mundo veja que nós fomos então chamados e somos servos e somos discípulos do Senhor, fomos salvos e alcançados. Essa unidade a qual Jesus orou lá em João capítulo 17 ao Pai, que o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos precisam apresentar. Então, muito bom ter estudado até aqui com vocês. Até a próxima aula. Continue estudando e pensando sobre esses temas. E nos vemos lá na sala de aula. Vocês podem também mandar perguntas, dúvidas e acrescentar a essa nossa aula para que possamos juntos, como turma, como classe, aprendermos. Deus abençoe a cada um. Até a próxima.